Olá a todos que estão nos escutando. Está começando o Pod delas 6. Hoje, como comentaristas, nós teremos a Yasmine. Oi, gente. E a Yasmin. E como apresentadora, nós teremos eu, Eduarda. Hoje nós falaremos sobre um grande escritor hispano-americano, Juan Rulfo, que pode ser considerado um dos maiores romancistas da América Latina no século XX. Ele nasceu 16 de maio de 1917, no México. Ele veio ao Brasil 4 vezes. Sim, inclusive todas as vezes que ele veio, ele sempre elogiou muito Guimarães Rosa. E pra quem não sabe, o Guimarães Rosa ele foi um poeta brasileiro, que não só um poeta romancista, ele também foi um diplomata, novelista, médico e contista. O cara foi multifunções, então, hein? Pois é, né? E, ele era o poeta que o Juan Rulfo mais admirava, assim, né? O ídolo dele. O Rulfo nasceu em uma família de proprietários de terra, porém as terras da família dele ficaram arruinadas pela Revolução Mexicana. E o pai dele e os 2 tios acabaram morrendo na época da Guerra Cristera, e ele ficou órfão aos 7 anos de idade, né? E 4 anos depois da morte do pai dele, a mãe dele morreu devido a um ataque cardíaco. Então ele viveu uma longa parte da vida em um orfanato. Depois que ele completou 18 anos e saiu do orfanato, ele se mudou para a cidade do México e foi para a capital do México, onde ele conheceu a Clara Aparicio, passou a ser esposa e mãe de seus filhos, né? Nossa, então a história Foi uma reviravolta, né? Sim, exatamente. Foi uma coisa muito triste, uma coisa muito feliz, né? Conhecer o amado dele, amor da vida dele. Uhum. Assim, o Rulfo, ele não tem nenhuma formação, sabe? Ele não tem diploma nenhum. Mas ele até tentou cursar direito, só que ele acabou não terminando porque aconteceu umas greves na época, sabe? E acabou não conseguindo finalizar o curso. Então ele não teve nenhum diploma, né? E a vida acadêmica dele, né, escolar, sempre foi muito instável. Ele vivia trocando de escola por diversos motivos. Pois é, né? Ele tinha um professor que era um padre, e foi esse padre, né, que apresentou os livros para ele. Naquela época, esse padre ele andava de casa em casa vendo as publicações para determinar se as pessoas podiam ou não ler aquele livro. Ele determinava que você poderia ler, se você podia ler, se você lesse alguma coisa errada, você já era julgado por ele, entendeu? Os livros não eram lícitos e ele levava para casa. Então, quando o padre morreu, ele meio que deixou esses livros para Juan. E foi aí que ele passou a gostar de leitura, entendeu? Ele começou a gostar da leitura como um modo livre, não com o padre lá, sempre falando o que ele tinha que fazer, o que ele tinha que ler. Acabou virando um passatempo, né? E em 1953, ele publicou sua primeira obra, chamada Planície em Chamas. E em 1955, ele publicou Pedro Páramo, que é considerado um dos grandes romances da literatura universal. Rulfo também é considerado o maior escritor do México no século XX. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas ele recebeu elogios de grandes escritores como Jorge Luis Borges, Gabriel Garcia Marques e muitos outros. E a fama dele não foi só nacional, mas internacional também. O cara era assim, olha, importantíssimo. Nossa, sim, ele conquistou o mundo com as leituras dele, né? Sim. Bom, nos últimos 20 anos da vida dele, né, ele se dedicou ao Instituto Nacional Indígena do México, onde ele realizou a edição de uma das mais importantes coleções de antropologia. Rulfo foi um dos primeiros autores que conseguiu incorporar a linguagem popular e local em seus romances, sem a necessidade de incluir um glossário. Ou seja, a gente não tinha necessidade de algo para decodificar ali a linguagem deles. Com a própria frase você já conseguia entender ali a linguagem que era usada naquele local. Nossa, então assim... Pois é, era uma leitura fácil, não precisava de muita coisa para entender. Porque tem alguns livros que precisam, né? Ele foi um autor de milhões, né? Ele recebeu muitos prêmios e a fama dele o consagrou como um dos autores mais reconhecidos do México. Para vocês terem uma noção, ele recebeu o Príncipe das Astúrias. Para quem ainda não sabe, esse prêmio é dado às pessoas, entidades ou organizações de qualquer parte do mundo que tenham alcançado feitos notáveis nas áreas de ciências, humanidades ou até mesmo vida pública. Que chique. Nossa, ele foi um gênio, hein? Mas apesar de ter morrido, a memória dele vive até hoje.
Uma pena, né, que ele tenha morrido de câncer aos 68 anos de idade, né? Muito triste. Mas a gente não consegue descrever com palavras o poder que a obra dele é até hoje, né? O que a obra dele provoca até hoje. Sim, exatamente. Os romances dele refletia sobre os problemas socioculturais do México durante o século passado e com uma extraordinária fusão entre a fantasia e a realidade. Ele descrevia os cenários rurais e pós-revolucionários do país. Sim, sempre que ele podia, ele conseguia relacionar, né, as obras dele com as revoluções que aconteciam no México. O romance dele centrava-se em momentos concretos da vida mexicana, como a Revolução ocorrida no século XX, né, e seus prolongamentos, como a Guerra Cristera. Que foi a guerra que os pais e avós dele morreram, né? Verdade, bem lembrado. Os romances dele são um romance experimental, que ele usa muito recurso estético, entre eles o fantasmal, que é quando o leitor não consegue diferenciar se aquele personagem ele tá vivo ou tá morto. E ele usou também muito do recurso do sólido. No livro Pedro Páramo, nós podemos ver que ele capta bem o movimento social humano em cada estrutura. E ele evidencia cada característica sociocultural nele. É bem interessante o livro. Pois é, tipo, quando você lê mesmo, você percebe que não dá pra saber se as pessoas estão mortas, se elas estão vivas, se tá no presente, se tá no passado, se é uma memória dele. Tipo, é muito confuso, mas é muito legal. Então, assim, tipo, a gente pode dizer que o romance toca em dois aspectos centrais, sendo eles a Revolução Mexicana e o papel da arte no mundo dos homens? Sim. A referência que Rufo fez da Revolução Mexicana no romance não é o elemento verdadeiro que congrega a história. Muito pelo contrário, as menções ao movimento revolucionário se dão através de recursos formais mais experimentais e com a ênfase no fantasmal. Assim, a referência à revolução se apresenta no romance de forma mais complexa. Não é bem ilícito, tipo, sobre a revolução. Assim, é mais juntado assim no clima fantasmal que ele criou. Então, bora conversar um pouquinho agora sobre os livros dele? Vamos. Bom, o primeiro livro dele publicado, como eu já falei, foi O Chão em Chamas, e é uma obra religiosa que contém 17 contos, que em parte refletem a vida dele, né, as origens dele. E é um livro com uma linguagem extremamente coloquial. O Rufo também, no livro, ele apresenta cenários de injustiça, violência, morte, falta de perspectiva, que em alguns casos é consequência da Revolução Mexicana ou da Guerra Cristera. Nossa, gente, vocês sabiam que lá em 1945 ele teve seus primeiros contos publicados em revistas, mas foi a partir de Pedro Páramo que ele alcançou prestígio e passou a ser considerado um dos mais celebrados escritores da língua espanhola. Nossa, tipo, em Chão em Chamas, Rufo não faz uso do realismo fantástico. Ele emprega um realismo puro e intenso que muitas vezes beira o naturalismo. Já em Pedro Páramo, acontece totalmente ao contrário. Uma curiosidade para vocês é que na edição de Chão em Chamas, a gente tem apenas 15 contos, mas em 1970 o livro ganhou mais 2 contos e aí acabou ficando com os 17 que eu falei lá no começo. Agora a gente pode falar sobre Pedro Páramo, que é um dos maiores clássicos mexicanos e símbolos do realismo fantástico. Sim, ele é um livro que não há tempo nem narrador definidos. Às vezes ninguém narra e às vezes todos narram. E atenção, alerta de spoiler, torna-se irrelevante a diferença entre a vida e morte após a revelação de toda a cidade estar morta. Choque, gente, choque. Nossa, sim, nessa parte, quando eu li o livro, eu fiquei muito chocada. Eu lembro vocês terem. E, tipo, para encerrar com chave de ouro, eu gostaria de ler uma frase do livro, pode ser? Pode. Bom, essa cidade está cheia de ecos. Parece que até que estão trancados no oco das paredes ou debaixo das pedras. Quando você caminha, sente que vão pisando os seus passos. Ouve rangidos, risos, umas risadas já muito velhas, como cansadas de rir.
E vozes já desgastadas pelo uso. Você ouve tudo isso, acha que vai chegar o dia em que esses sons se apagarão. Chique, gente. Então, foi isso. Obrigada aí às minhas comentaristas. Obrigada a todos. Foi um prazer. Obrigada a todos os ouvintes que escutaram a gente até aqui. E obrigada ao nosso patrocinador aí, o Ivo, e o nosso professor Saulo, que proporcionou essa experiência pra gente. E é isso. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau.